Continuando con esta consulta internacional sobre el tema de la calidad de la educación, contamos en este momento con la presencia de Salete Valesán. Salete es la coordinadora ejecutiva de Flaxo Brasil y miembro del Comité Internacional por una Educación Pública de Calidad, la lucha eterna de los docentes en cualquier lugar del mundo, los docentes comprometidos con una educación emancipadora. Bienvenida, Salete, a esta cita con los maestros venezolanos, con el movimiento pedagógico venezolano. Queríamos primero preguntar, desde tu experiencia y de tu actividad, tanto en Flaxo como en el Movimiento Mundial por la Educación, ¿cuál es tu perspectiva sobre el debate de la calidad educativa? É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa pesquisa, nessa consulta pública. Parabenizar vocês e o governo venezuelano por essa consulta em todo o país, junto a todo o grupo da educação, mas também a população de modo geral, e em especial essa iniciativa, né, de buscar as opiniões fora da Venezuela, uma consulta internacional, que isso é sempre muito importante, em especial para nós, países irmãos aqui da América Latina. É sempre muito importante que estejamos juntos nessa caminhada da busca de uma educação pública de qualidade para todos e para todas. Então, a nossa perspectiva da educação internacional é que a educação ela seja cada vez mais oferecida para todos e todas as pessoas, né, que vivem aí nesse planeta, como um direito humano inalienável para quem possa ou não possa pagar. Por isso ela precisa ser pública, e a qualidade da educação ela está colocada desde a questão do financiamento da educação até a qualidade dos nossos maestros, né, como vocês chamam de maestros, dos nossos educadores, a qualidade dos nossos espaços físicos nas escolas. Então essas questões determinam o que possa se apresentar enquanto qualidade da educação. E isso serve para o mundo todo, né? Não é só para nós, países da América Latina. Sabemos que alguns países já estão mais avançados e outros menos, mas a busca da qualidade da educação é uma busca de um conteúdo de uma qualidade, mas também de todos os outros aspectos que fazem com que esse conteúdo que nós aprendemos ou ensinamos nas escolas tenha algum sentido na vida das pessoas. Desde tu experiencia, nos habla de la importancia de la formación docente. ¿Cuáles son los retos, desafíos que implica la formación docente hoy en América Latina y el Caribe? O maior desafio é que nossas universidades tenham uma sintonia, né? Estejam mais articuladas e mais comprometidas com as políticas públicas que são organizadas e que são executadas dentro dos espaços dos governos, né? Nós temos as secretarias, aqui no caso do Brasil, as secretarias municipais de educação, as secretarias estaduais de educação, o Ministério da Educação, né, que são os responsáveis por formular, organizar e executar políticas públicas para essa educação de qualidade e para a formação dos professores. E as universidades, sejam elas públicas ou privadas, precisam estar comprometidas com essa política nacional. E a grande questão da formação dos educadores é que precisa ter um compromisso de formação também por parte dos próprios maestros, não apenas no momento em que eles frequentam uma universidade, mas em tempo integral, né? A nossa proposta é a formação em serviço, né? Ter uma formação em serviço que eles participem dessa formação, mas que eles também busquem essa formação de um modo geral, porque se nós formos buscar lá o sentido de ser maestro, o sentido de ter a qualidade da educação, a qualidade docente, é que nós, enquanto educadores, enquanto maestros, enquanto formadores, somos aprendentes em tempo integral. Então, a gente busca lá de volta lá em Paulo Freire, né? Que nós precisamos aprender
em tempo integral para conseguir ensinar em tempo integral. Então, uma profunda articulação entre ensino e aprendizagem constante. A minha luta tem sido para uma formação em processo, uma formação integral, uma formação em serviço para que as pessoas tenham condições de atuar com qualidade também para que a gente tenha um resultado nessa educação. Uno de los grandes desafíos de la escuela hoy, de los liceos, es encontrar un diálogo intergeneracional entre los maestros formados hace 15, 20 años y los jóvenes que hoy viven revoluciones científicas, tecnológicas, culturales cada 4 o 6 años. ¿Cómo propiciar ese encuentro generacional en el aula, en el encuentro pedagógico, en la actividad escolar, para garantizar eso que tú hablas, la educación como un derecho humano fundamental? Aqui no Brasil nós temos muitas experiências nesse sentido das escolas. Algumas experiências dos próprios maestros com seus alunos dentro do espaço de sala de aula. Outras experiências são experiências maiores, de escolas inteiras, experiências que são do Ministério da Educação, de secretarias de educação. De todo modo, tem que ter um compromisso e um desejo muito grande de que os maestros que já tiveram as tecnologias avançadas do seu tempo, que hoje já estão superadas, para compreender que a juventude de hoje, ela vive um novo tempo, né? E a criança de hoje, mais ainda, o tempo dela é mais novo e a tecnologia é mais moderna do que os nossos próprios jovens que já estão aí evoluindo e chegando num patamar um pouquinho mais avançado. Então, a aprendizagem é o seguinte, é compreender que não importa a idade, né, que nós temos, nós somos os mesmos sujeitos de existência nesse planeta. E se nós não nos entendermos enquanto sujeitos de existência desse planeta, que pode construir, transformar e reconstruir o tempo todo, nós não conseguimos ir buscar. Então, a primeira questão é o respeito à experiência de vida de quem já passou um momento mais histórico de construção e o respeito desse sujeito que já tem uma vivência maior a quem está chegando, porque ele também tem muita experiência e pode nos ensinar muito. Então, só numa relação mais democrática dentro de sala de aula, é que os maestros vão conseguir, e é assim que a gente tem conseguido aqui no Brasil, quando o maestro se coloca junto com o aluno, com o aprendente, que também é ensinante, para que os dois construam conhecimento. Não há outra possibilidade. É uma relação que não pode ter hierarquia, precisa ter respeito, autoridade sim, mas não hierarquia e autoritarismo. Salete, uno de los desafíos fundamentales de la educación está en encontrar, además, romper, como tú señalabas, con toda la tentación autoritaria de la escuela. Volver a retornar eso que hablaba Paulo Freire de la ternura, de la pedagogía sí, con ternura, pero también creando estructuras en los niños, en los adolescentes, que le permitan también vivir en sociedad. Es un enorme reto conseguir el punto de equilibrio sin autoritarismo, pero sin exagerado liberalismo. Ello implica también que el docente debe tener en su formación un conjunto de herramientas para abordar esta nueva realidad educativa. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Nós temos aqui no Brasil um trabalho muito forte com a própria formação nas universidades, mas também o Ministério da Educação tem feito um esforço tremendo para para possibilitar uma formação mais aberta, mais dinâmica, mais democrática, com toda a rede de maestros, né, que nós temos aqui no Brasil, sejam eles dos ninhos, dos pequenos, ou sejam eles da universidade. Nós temos também uma experiência bastante grande que chama aqui no Brasil Escola Aberta. Tá? A Escola Aberta é um espaço, é a escola que se abre para outras possibilidades de formação e de atividade
que não seja só aquela dos conteúdos que estão nos currículos e não só naqueles momentos. Então, permite que tanto os maestros, quanto os alunos, quanto seus familiares, quanto a comunidade em geral, tenha outras atividades dentro da escola e passe a interagir. E eu diria um pouquinho que nós poderíamos resgatar duas coisas como exemplo do que a gente busca aqui no Brasil. Um vem muito da educação popular, e aí, como você traz Paulo Freire, eu diria, são os nossos círculos de cultura freirianos, né, que eles precisam ir para dentro das escolas, da sala de aula, que isso traz uma relação mais orgânica, menos autoritária e de mais construção do conhecimento. E a outra experiência a gente foi buscar lá numa experiência de Portugal, e hoje já tem várias formas de lidar com isso, de fazer, que é a escola sem muros. Né? O que significa escola sem muros? No mesmo espaço de ensino-aprendizagem, professores e alunos das mais diversas gerações, e aí a gente rompe com a questão do problema geracional, buscam junto construir os seus conhecimentos a partir dos interesses de cada um. Então, eu acho que isso vai permitindo uma relação mais orgânica e menos autoritária. Então, esse trabalho a gente está fazendo muito aqui no Brasil, que é abrir a escola para uma nova experiência. En el momento pedagógico hay un debate en la última década sobre pruebas estandarizadas o pruebas específicas para medir los aprendizajes en cada una de las escuelas. ¿Cuál es tu opinión sobre los sistemas de medición de la calidad? Olha, nós estamos aí num debate internacional como se mede a qualidade educativa. Né? Não dá mais para a gente ter sistema de avaliação que seja avaliação quantitativa apenas. Não temos mais, não podemos mais trabalhar com indicadores que nos trazem problemas inclusive de escala, de quantidade, e que quer ranquear as escolas e os países. Né? Vamos colocar como, né? Disputando um país contra o outro, uma escola contra a outra, para ficar com índice, né, numérico que não é o retrato real do que acontece na comunidade, na sociedade e na vida daqueles sujeitos. Então, nós estamos discutindo muito mundialmente isso, não estamos aceitando que nós tenhamos que ter um ranking internacional dos países na questão de medir pela quantidade o ensino e aprendizagem de cada sujeito. Nós queremos cada vez mais que essa qualidade da educação esteja num outro patamar que não é em números, mas que é na sensibilidade, na parte mais dinâmica de construção de um sujeito, que ele seja um sujeito mais protagonista e menos preocupado se ele está com o número X, Y ou Z. E também abominamos qualquer ação que faça ranqueamento para tirar apoio e financiamento da educação internacional aos países, qualquer que sejam eles, mas especialmente aos que mais precisam do nosso apoio neste momento. Então, não temos nenhum acordo com o ranqueamento internacional querendo medir a qualidade da educação desta forma. Salete, para ir cerrando este primer encuentro de la consulta internacional sobre calidad educativa, nos gustaría que les dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras venezolanas que hoy de manera entusiasta han salido a responder esta consulta como una oportunidad para transformar y seguir profundizando la transformación de nuestro sistema educativo. Eu gostaria de dizer que eu tenho profunda admiração, profundo respeito a cada um dos maestros e maestras venezuelanos que carregam esse compromisso de dar continuidade a uma decisão de transformar esse país num país que não é só educação, uma educação de qualidade, mas que tenha uma política de qualidade, uma saúde de qualidade, que tenham os sujeitos marcando história, e que para isso eu reconheço e respeito o esforço que vocês fazem cotidianamente em sala de aula. Também reconheço e respeito que vocês são corajosos pelo sofrimento
da pressão cotidiana para abandonar essa causa. E me solidarizo e coloco toda a nossa organização, que é a Flaxo Brasil, a campanha e todas as organizações brasileiras que nós pudermos mobilizar para que vocês saibam que aqui no Brasil vocês têm parceiros e têm companheiros e não desistam nunca, porque a educação vale a pena. Muchas gracias. Contamos hoy con la presencia de Salete Valesán, la coordinadora ejecutiva de Flaxo y miembro de la campaña mundial por la educación. Gracias, Salete, como siempre, nuestro cariño, nuestro respeto. Adelante en esa tarea común de defender la educación como un derecho humano fundamental. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Y de tu actividad, tanto en Flaxo como en el Movimiento Mundial por la Educación, ¿cuál es tu perspectiva sobre el debate de la calidad educativa? É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa pesquisa, nessa consulta pública. Parabenizar vocês e o governo venezuelano por essa consulta em todo o país, junto a todo o grupo da educação, mas também a população de modo geral, e em especial essa iniciativa, né, de buscar as opiniões fora da Venezuela, uma consulta internacional, que isso é sempre muito importante, em especial para nós, países irmãos aqui da América Latina. É sempre muito importante que estejamos juntos nessa caminhada da busca de uma educação pública de qualidade para todos e para todas. Então, a nossa perspectiva da educação internacional é que a educação ela seja cada vez mais oferecida para todos e todas as pessoas, né, que vivem aí nesse planeta, como um direito humano inalienável para quem possa ou não possa pagar. Por isso ela precisa ser pública, e a qualidade da educação ela está colocada desde a questão do financiamento da educação até a qualidade dos nossos maestros. Continuando con esta consulta internacional sobre el tema de la calidad de la educación, contamos en este momento con la presencia de Salete Valesán. Salete es la coordinadora ejecutiva de Flaxo Brasil y miembro del Comité Internacional por una Educación Pública de Calidad, la lucha eterna de los docentes en cualquier lugar del mundo, los docentes comprometidos con una educación emancipadora. Bienvenida, Salete, a esta cita con los maestros venezolanos, con el movimiento pedagógico venezolano. Queríamos primero preguntar, desde tu experiencia